Está aberto. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o deputado Jorge Cauí para secretariar a mesa e fazer a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Felipe L., presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. É que mandaram eu fazer assim, tá? Eu sou bem mandado. Deputado João de Deus, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputada Maninha, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Está presente, Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Está ali, ele respondeu. 1, 2, 3. 11 presente. 11 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão. Passamos então ao pequeno expediente. Eu convido o deputado Renato, conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Na ausência, conceda a palavra ao deputado Cafu. Na ausência, conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Tá. Eu passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Esse aí é os líderes, né? Tá certo. Convido para usar a palavra o deputado João de Deus. Convido para usar a palavra o deputado César Lacerda. Concedo para usar a palavra o deputado Adão Xavier. Convido para usar a palavra o deputado Luiz Estevão. Convido para usar a palavra o deputado Marcos Arruda. Convido para usar a palavra o deputado João de Deus. Não havendo líderes. Você vai falar como parlamentar também. Concluindo a chamada aos líderes, passamos agora ao comunicado de parlamentares.
Pede para os deputados virem para cá que eu vou chamá-los para cá e vou conceder a palavra para eles. Senhores parlamentares, esta presidência tem a honra de anunciar que se encontra conosco o delegado, deputado provincial e secretário da Assembleia Provincial do Poder Popular da cidade de Havana, Cuba, deputado Jesus Ramos Dias, que nos visita e que eu tenho a honra de convidar para compor a mesa e fazer uma saudação aos nossos parlamentares. E também o nosso conselheiro, companheiro Jorge. Você já os cumprimentou? Esta presidência tem a honra de, conforme já é costume em nossa casa, quando recebemos a visita de representantes de poderes de outros estados, ou mesmo de outros países, conceder a eles a palavra, mesmo que não tenhamos esta previsão no regimento. E eu quero ter a honra de passar a palavra ao nosso irmão, companheiro, representante, delegado e secretário da Assembleia Provincial do Poder Popular da cidade de Havana, Cuba, delegado Ramos Dias. Bueno, muchas gracias al presidente de la Cámara Legislativa de la hermosa y prestigiosa ciudad de Brasilia, diputado Geraldo Maguela. Y muchas gracias a ustedes, diputados de esta asamblea, por permitirme unos breves minutos para dirigirme a ustedes con un saludo hermano de la Asamblea Provincial del Poder Popular de nuestra ciudad de La Habana, que como ustedes conocen es la capital de nuestro país. No se preocupen que no voy a hacer un discurso largo, ni mucho menos. Decirle que nuestro país, como ustedes conocen, en una situación especial que se caracteriza lamentablemente en esta época moderna por estar desde hace 36 años agredida con el bloqueo económico de los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de eso y a pesar de el derrumbe del socialismo por la Europa, nuestro país y nuestra ciudad lucha enconadamente para salvar esa situación. Y de unos años muy difíciles que hemos pasado, nos encontramos hoy en una situación de recuperación de nuestra economía en beneficio de nuestro pueblo. Estoy por acá participando en un evento político que hubo allá en Río Grande del Sur, en la ciudad de Porto Alegre, pero no podía irme de Brasil sin pasar por acá, por Brasil, porque además queremos, deseamos
y añoramos que la ciudad de La Habana y la ciudad de Brasilia se hermanen. Ya sus pueblos eran hermanos, pero queremos oficializar eso para siempre y que las dos asambleas, la Asamblea de La Habana y la Asamblea de Brasilia, contribuyan conjuntamente y mutuamente al beneficio, a lo más importante, al beneficio de sus pueblos. Muchas gracias. Quero agradecer a visita dos nossos irmãos, companheiros, e desejar que a vontade de que nos tornemos cidades irmãs saia do desejo apenas, e que nós possamos em breve concretizar esta proposta e esta vontade tornando a realidade. Eu quero suspender a sessão por 5 minutos para que os nossos deputados possam cumprimentar os nossos visitantes e que nós possamos acompanhá-los. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Está reaberta a presente sessão. Você quer falar hoje, hein? Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Eu comunico aos senhores parlamentares, principalmente aos que chegaram depois de iniciada a sessão, que nós já nos encontramos no comunicado de parlamentares. Portanto, o tempo para a oratória é de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente. Senhor presidente, mais uma vez, a Polícia do Distrito Federal provou que é a melhor polícia do Brasil. Os nossos irmãos da Polícia Civil, em particular, a equipe da DRF, Delegacia de Repressão ao Furto, Delegacia de Roubos e Furto, prendeu e tirou também de circulação 2 assaltantes de banco que vinham infernizando a nossa cidade. Então, senhor presidente, nós temos que elogiar a nossa polícia. Nós temos que dizer que talvez nós tenhamos a melhor polícia civil e polícia militar do mundo. Até porque na Ceilândia, quando em operação, o doutor Robecon e seus agentes foram interceptar os 2 ladrões, um deles reagiu e foi morto pelos guardiões da sociedade. Então, o que a gente deve agora dizer é que aquele assaltante que reagiu contra os policiais jamais vai assaltar ninguém. Ele não vai mais estuprar, não vai mais roubar, não vai mais causar dor. E que a alma dele vá para o inferno, senhor presidente, porque lá é que é o lugar de bandido. Esse, com certeza, não vai mais atanazar a vida dos homens e as mulheres de bens dessa cidade. Por isso, parabéns para a Polícia Civil, que prendeu e tirou de circulação um dos maiores bandidos que vinha aterrorizando e infernizando a nossa sociedade. Esse não vai mais roubar ninguém. A Polícia Civil está de parabéns e a equipe da Delegacia de Roubos e Furto também,
por ter cuidado da sociedade como a instituição policial deve cuidar. A polícia é uma instituição jurídica destinada a manter a ordem pública e zelar pelo bem-estar da propriedade de todos. E a polícia está aí trabalhando. Resta agora dar condições a esses valentes policiais para que eles continuem defendendo os homens e as mulheres de bem dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, eu gostaria de iniciar a minha falação, em primeiro lugar, me congratulando com a mesa diretora e lhe dando parabéns por finalmente se chegar a um acordo com os servidores dessa casa e na próxima semana estar assinando o primeiro acordo coletivo entre o sindical e esta casa, o que demonstra que o espírito de democracia e da relação clara, transparente entre as partes, chega-se, após a discussão, à finalização do acordo. Portanto, está de parabéns ao senhor presidente, à mesa diretora, pela assinatura desse acordo na próxima semana. Eu gostaria agora de fazer um convite especial aos meus pares, à imprensa, ao público aqui presente, para comparecer hoje, às 14h30, ao Arquivo Público do Distrito Federal e, conjuntamente com o senhor governador, sancionar a lei da autoria do deputado Miquéia Paz e da minha autoria e com o substitutivo do companheiro Cláudio Monteiro, para que, definitivamente, toda a sociedade brasiliense possa ter acesso às informações que hoje estão nas mãos da Secretaria de Segurança Pública e do antigo DEOPS. Nós gostaríamos de enfatizar que hoje a democracia impera nesse país e, por existir a democracia, é que todos os cidadãos têm também o direito de ter acesso às informações que constam dos arquivos e que, às vezes, até são informações descabidas que não refletem a realidade dos acontecimentos da época. Muitas das pessoas acusadas naquele momento dramático que viveu o país foram, inclusive, julgadas, perderam empregos, foram presas, torturadas e só agora estão tendo acesso às informações que constam dos arquivos dos porões da ditadura. E é essencial que essas informações cheguem a público, porque, na verdade, o arquivo público traz a memória dessa cidade e nós poderemos ali ter fatos relacionados como com a campanha da anistia desenvolvida a nível nacional, com o direito à emancipação política dessa cidade, todo o desenvolvimento da luta sindical que também se presenciou no Distrito Federal, a fundação da Central Única dos Trabalhadores, os próprios eventos que envolveram a maioria das pessoas que hoje, inclusive, fazem parte da vida política do Distrito Federal. Portanto, o arquivo público é a memória viva dessa cidade e triste daquele povo que não tem memória. Por isso, mais uma vez, estou aqui convidando a todos os deputados, às 15h30, estarem presentes para a abertura do arquivo público das informações que constam hoje na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Hoje, 15h30, no Arquivo Público do Distrito Federal. Todos estão convidados e espero que compareçam a este ato, que é um ato da maior importância para a sociedade brasiliense. Tá. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores, eu queria trazer um fato que eu considero grave, porque
ele acontece no momento em que nós, evidentemente, trazemos para a opinião pública a história, a luta do povo negro. Nós estamos com uma exposição de peças, de cartazes, de material produzido por negros aqui, quase no hall da entrada desse recinto. E num dos cartazes, senhor presidente, foi pichado, um dos cartazes que está ali naquela exposição, foi pichado com a seguinte expressão: abaixo os crioulos. E eu queria dizer que essa casa não pode, nós não podemos. Eu vou ser extremamente claro aqui, queria que a mesa tomasse providência, que a segurança dessa casa fotografasse aquele cartaz, para que não desaparecesse essa prova material, e que a mesa tomasse as providências cabíveis no caso. Nós não podemos concordar com isso. Um cartaz ali na exposição com a expressão abaixo os crioulos. Eu faço essa denúncia e diria que com isso nós não podemos concordar. Senhor presidente, os rodoviários pararam, estão paradas as empresas que servem a população de Sobradinho, tanto a Viplan quanto a Viva Brasília. E queria dizer nesse momento, essa é uma greve que os rodoviários chamam a atenção e essa casa não pode deixar de tomar e de estar atento ao motivo dessa greve. Essa greve é em função de não cumprimento de cláusulas concordado em acordo, negociado em acordo coletivo de trabalho, em que os patrões lesionam os rodoviários. Os patrões estão descumprindo, os patrões estão manipulando, os patrões têm o controle dos chamados BOs, os chamados boletins de ocorrência. E os rodoviários chamam a atenção. Hoje, Sobradinho está sem transporte. Nós estamos querendo urgentemente uma mesa de negociação, fundamentalmente para que a gente resolva esse impasse, mas queria trazer aqui ao conhecimento desse plenário que o motivo é esse. São causas trabalhistas não cumpridas, o que é normalmente uma prática desse cartel poderoso que são os empresários que têm o transporte de massa, o transporte coletivo, sob suas responsabilidades, sob seu controle. Senhor presidente, eu queria também trazer, que fosse aos anais da casa, uma matéria publicada no Globo, de quarta-feira, 15 de novembro de 1995, em que a chamada é assim: Recife ajudará famílias com filhos na escola. É um projeto na linha do projeto instituído pelo nosso governo, um projeto do deputado Paulo Rubem, do PT, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e que basicamente é um projeto que cria um complemento de renda para as famílias carentes que mantiverem seus filhos menores de 14 anos na escola. Eu queria que fosse aos anais dessa casa. Como eu queria que fosse para os anais dessa casa, o texto que circula na edição da revista Veja dessa semana, em que o título da matéria é História, o mais novo herói do Brasil. 300 anos depois de sua morte, Zumbi de Palmares entra para a galeria dos heróis oficiais. O líder da resistência dos escravos sempre foi e deve continuar envolto em mistérios, mas pode revelar muito sobre a nossa própria história. É uma matéria densa, que eu acho que todo mundo tem que ler e que fosse para os anais dessa casa. Eu queria também tornar público a nota do meu partido, o PT, sobre o momento que nós estamos vivendo. Viva Zumbi! O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal manifesta sua solidariedade à marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, pela igualdade e pela vida. Encerrado, deputado. Então, senhor presidente, eu leio o último parágrafo e peço que o considere como lido. Vamos viver essa energia, vamos viver Zumbi, vamos viver para um tempo novo em que a igualdade simplesmente brote do chão como qualquer outra flor. O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal reafirma seu compromisso com a construção da igualdade e da liberdade e homenageia todos os que vieram de tantas e tantas cidades brasileiras até essa Brasília para todos juntos prestarmos nosso tributo a Zumbi dos Palmares.
Axé para todos nós. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no último dia 1º de novembro, o governo da Frente Brasília Popular completou 300 dias de governo. Depois de um período de dificuldades, bastante natural, devido ao seu primeiro ano de governo, e ter encontrado a máquina pública totalmente danificada e deteriorada, o governo da Frente Brasília Popular começa a mostrar claramente as suas realizações. Prova disso são as pesquisas de opinião que demonstram de forma inequívoca que o governo vem conquistando novamente a simpatia da opinião pública do Distrito Federal. Eu não poderia deixar de ressaltar neste momento algumas obras realizadas pelo governo, todas de vital importância para a melhoria da qualidade de vida do Distrito Federal. Começaria com a Bolsa Escola e a Poupança Educação, cumprindo um compromisso de campanha no sentido de governar para aquela parcela totalmente excluída do processo econômico e social do Distrito Federal. Esse projeto, de ampla repercussão nacional, já vem se tornando exemplos em outras capitais do país. Não poderia também deixar de ressaltar a entrega à população do estádio Mané Garrincha, que estava fechado há mais de 3 anos, e também do ginásio Nilson Nelson, ainda precariamente, mas já entregue à população após 4 anos fechados no governo anterior. Gostaria também de ressaltar na área de transporte a sanção de um projeto de minha autoria, que eu tive o prazer de estar colaborando com o governo e com o Distrito Federal, que é o projeto Corujão, que permite que hoje as pessoas possam se deslocar para suas residências após uma noite estafante de trabalho. Não poderia também deixar aqui de ressaltar como um grande tento marcado por este governo o programa de agroindústria, de financiamento para pequenas agroindústrias familiares, que vem obtendo um grande sucesso e uma grande repercussão em todo o Distrito Federal. No próximo dia 2 de dezembro, teremos o lançamento oficial do projeto Orla, um outro projeto que tive o prazer e a honra de ter contribuído para a sua implantação através de um projeto de lei nessa casa, e que certamente mudará a face de Brasília, desenvolvendo a vocação turística do Distrito Federal e entregando à população uma área de lazer e de entretenimento, certamente das mais bonitas do Distrito Federal. Está também em fase de implantação a estação de tratamento de esgotos de Samambaia, uma obra das maiores obras do Distrito Federal e de extrema importância para aquela comunidade como para todo o Distrito Federal, porque assegurará, através do tratamento de esgotos, uma melhoria da qualidade de vida daquela população e dos mananciais de água próximos àquela cidade satélite. Está também em fase de implantação o Porto Seco do Distrito Federal, que também fará desenvolver a vocação do Distrito Federal como polo indutor do desenvolvimento de todo o Centro-Oeste. Mas não poderia deixar de registrar como a maior obra deste governo o orçamento participativo. Um compromisso do governo de que a população participaria de forma efetiva e democrática das decisões desse governo, de como seriam aplicados os recursos públicos. Isso está sendo feito, e creio que essa Câmara terá sensibilidade para não mexer em um centavo sequer daqueles recursos destinados para obras pelas pessoas participantes do orçamento participativo. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de solicitar formalmente ao doutor Valdomiro, assessor parlamentar do governo, que nos fornecesse
um número maior destes exemplares com todas as realizações do governo, para que seja distribuído com uma dedicatória que faço questão de fazer a todos os membros da oposição dessa casa. Porque tenho certeza que, acima das divergências pessoais, e que os deputados de oposição têm a obrigação de procurar no governo as críticas que terão que fazer, mas acima disso tudo, certamente estão os interesses da nossa cidade. E é por isso que eu quero que eles saibam o que este governo está fazendo para que a gente possa discutir e possa aprimorar o desempenho deste governo, que é o objetivo de toda a população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado João de Deus. Era só para fazer uma pequena correção, que o deputado Rodrigo Hollenberg se enganou. Dr. Valdomiro é secretário adjunto do governo do Distrito Federal. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de abordar neste momento um assunto que tem nos preocupado muito e que trata do setor de desenvolvimento econômico de Sobradinho. Como é do conhecimento de vários deputados nessa casa, na legislatura passada, muitos de nós, eu acho que quase a totalidade dos deputados, participou da criação daquele setor de desenvolvimento econômico da cidade de Sobradinho. E o setor foi criado através de lei e que se pretendia atender naquele setor a AMPS, que é uma associação dos microempresários de Sobradinho, e também a Associação Comercial e outras entidades ligadas à área de produção e geração de emprego. O projeto foi demarcado o setor, foi feita a negociação com a Terracap, foi entregue a escritura definitiva pela Terracap e hoje está ocorrendo um fato interessante. A Terracap tem licitado alguns daqueles terrenos e terrenos que foram prometidos, vamos dizer assim, para serem distribuídos através do Prodecon. Eu acho que apresentei ontem um projeto em que todos os terrenos inferiores a 1.000 metros sejam destinados ao Prodecon. E aqueles que tiverem mais de 1.000 metros possam, então, ser licitados. E fomos surpreendidos, nesse fim de semana, por mais uma licitação de um terreno de 400 metros, sem sequer ser convocados os representantes das entidades para tomar conhecimento, para saber do que está acontecendo. E, inclusive, vejo que as declarações do presidente da Terracap, elas estão sendo colocadas em prática, de que apenas 25% dos terrenos seriam destinados ao Prodecon. É lamentável, porque quando se quer criticar, se faz a crítica dentro de um contexto. Mas eu creio que essa crítica é para tentar dar àquelas pessoas que lutaram durante mais de 5 anos pela criação do setor e que, na hora de ser implantado a efetiva distribuição dos lotes, esses lotes estão fugindo de suas mãos e passando àquelas pessoas que detêm o capital. Eu acho que é lamentável, porque gostaríamos de ver Sobradinho com um polo onde aqueles microempresários da cidade tivessem a oportunidade de receber o seu lote, o que hoje não está acontecendo. Então façam essa alerta,
faço uma reflexão. Sei que muitos deputados aqui participaram desse contexto e peço a ajuda e o apoio dos nossos colegas para que a gente possa dar uma destinação diferente a esses lotes, para que eles possam ser entregues aos microempresários, e por isso peço apoio ao projeto que apresentei e que apenas os lotes superiores a 1.000 metros possam ser licitados e o restante possa ser destinado ao Prodecon. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem desta tribuna, 2 deputados fizeram, embora de forma indireta e sofismática, algumas considerações a respeito de fatos ligados à minha pessoa. Na primeira delas, um deputado pretendeu endossar denúncias que teriam sido feitas por um secretário de obras contra as minhas empresas. E eu quero dizer o seguinte: é muito curioso que pretendem me acusar, segundo aquele secretário, de ter participado, ou melhor, de ter ganho licitações em Brasília mediante acordos. Mas ninguém até agora, passada uma semana da inconsistente denúncia, foi capaz de subir a esta tribuna e dizer em que licitação isso se verificou, embora o governo hoje tenha condições de levantar tudo o que aconteceu no passado no Distrito Federal. E eu peço ao deputado que esteve aqui ontem, que tenha a coragem e a hombridade de dizer em que licitação foi, apontar isso aqui por escrito e abrir mão da sua imunidade parlamentar para que nós possamos discutir o seu caráter leviano e irresponsável na justiça. Além disso, eu quero dizer o seguinte: logo em seguida um outro deputado ocupou esta tribuna aqui e fez diversas acusações contra a imprensa do Distrito Federal. Mas em um momento, ele indiretamente fez considerações sobre a minha pessoa ao colocar o nome da Fundação Comunidade dentro do seu discurso. E eu quero lembrar a esse deputado que a Fundação Comunidade da qual ele falou é a mesma Fundação Comunidade em cuja porta ele vai bater sempre que precisa de brinquedos para fazer suas campanhas de troca de armas por brinquedos. E é essa mesma Fundação Comunidade que nunca deixou de atendê-lo porque tem consciência do caráter humanitário e coloca as boas razões acima de quaisquer diferenças partidárias ou ideológicas. É a mesma Fundação Comunidade que no passado, tendo sido procurado por uma deputada presente aqui esta tribuna, apoiou aqui uma campanha pela questão da moralização do sangue no Distrito Federal, no momento em que a hepatite e que a AIDS tomavam conta, lamentavelmente, da saúde pública na nossa cidade. É a mesma Fundação Comunidade que fez a maior campanha contra o uso de drogas pela juventude da nossa cidade e que teve, inclusive, também uma deputada hoje presente neste plenário como parte desse júri. E eu não estou fazendo acusações a ninguém, nem ao deputado, nem à deputada. Eu estou apenas mostrando aqui que a atividade da Fundação Comunidade sempre esteve colocada acima de quaisquer questões ideológicas, diferentemente do que, lamentavelmente, algumas pessoas sobem aqui a esta tribuna para fazer. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que sobre a Fundação Comunidade, eu quero ler aqui o que escreveu uma pessoa, sobre a minha pessoa, o que alguém escreveu em setembro de 1993. Brasília, 14 de setembro de 93. Ao amigo Luiz Estevão, que muitas vezes, por caminhos diferentes, luta para quebrar a apartação que divide o Brasil em dois, esperando que cada vez mais seja possível não usarmos caminhos diferentes. Com um grande abraço, Cristóvão Buarque. Então esse aqui é o relato escrito que eu tenho do julgamento de algumas pessoas que hoje, de maneira leviana, de maneira irresponsável,
de maneira absolutamente condenável, pretendem, com acusações mal fundamentadas e nunca explicitadas, trazer acusações contra mim. Essa é a grande diferença. Todas as vezes que eu subo aqui esta tribuna para fazer alguma acusação, algum reparo à conduta do governo, eu aponto os fatos, mostro documentos e dou nome aos autores responsáveis por esses erros, por esses equívocos. Não é o que fazem com a minha pessoa. Pretendem me acusar sem nenhuma consistência. Pretendem vir aqui dar testemunho de fatos que nem sequer foram presenciados, como aconteceu com um deputado que ocupou esta tribuna ontem, que pretendeu dar testemunho sobre uma sessão em Samambaia, na qual ele nem sequer esteve presente. Então nós precisamos acabar com esse comportamento leviano, desonesto e irresponsável, porque a gente tem que usar na tribuna o mesmo caráter que tem lá embaixo. Passamos... As minhas palavras não se dirigem ao deputado César Lacerda. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Pede para adiar a votação do item número 1. Pede para adiar a votação do item número 1. Ainda, você sabe? Isso é ameaça? Porque não sei se vai ter 16 votos. Pede para adiar. Você sabe disso? Pede para inverter, então. Pede para inverter. Se quiser, vamos em frente. Se quiser, vamos em frente. Entra nessa linha, não, Luiz. Entra nessa linha. Você começou, chefe. Entra nessa linha, não, aqui. Senhor presidente, questão de ordem. Ele fala assim, deputado, quando é importante. Por isso, nesse momento, é importante, peço a questão de ordem. Solicito a Vossa Excelência a inversão do item número 1, já que é necessário um quórum qualificado para essa alteração, necessitamos 16 votos. Que ele o presidente sacata e coloca como último item da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cafu. Senhor presidente, em função do estado de saúde do companheiro Miquel Paz, ele pede que seja, ele gostaria de estar presente, ele está com problema de saúde, que o item número 13, do qual o companheiro é autor da propositura, ele solicita, e eu estou reproduzindo a solicitação do companheiro, de que esse projeto seja retirado de pauta. Ele gostaria de estar presente em plenário para que... Adiada a discussão, é isso que Vossa Excelência... Ele gostaria que fosse adiada a discussão, isso aí. Concedido. Feita a correção, agradeço o encaminhamento. Concedido. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1012 de 1993, que cria o polo de média, pequena e microempresa na Candangolândia, da região administrativa 8ª, núcleo Planejamento DF, da outras providências. Autor, deputado José Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1012/93. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Admar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí Júnior. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Adilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Ausente.
Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 1012/93, em tramitação conjunta com o projeto 131/95, foi aprovado em segundo turno com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 370 de 1995, que fixa diretrizes para atenção à saúde mental do Distrito Federal e de outras providências. Autor, deputado Benício Tavares, deputada Maninha e deputado Cafu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 370/95. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Felipe L., sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, sim. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Projeto de lei 370/95 foi aprovado em segundo turno com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4. Discussão e votação da redação final em regime de prioridade do projeto de lei número 515 de 92, que dispõe sobre a desafetação de área pública para implantação de lotes industriais e comerciais no setor M-Norte em Taguatinga. Autor, deputado José Edmar. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do relatório. Da redação final. Está concedida, dada como lida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final permaneçam como estão por se tratar de votação em processo simbólico. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, deputada Lúcia Carvalho. Solicito que seja retirado de pauta este item e dê a ele prazo de 5 dias para que vote, 5 sessões para que vote a ser votado em plenário. É um acordo feito entre o autor do projeto e os relatores. Tem emenda. Ele não retirou as emendas não, né? A presidência acata. Adia por 5 sessões a votação deste projeto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia, em regime de prioridade do projeto de lei número 427 de 1995, que dispõe sobre a concessão de título de transferência de posse e domínio pelo governo do Distrito Federal na área que mencione e dá outras providências. Autor, deputado Marcos Arruda e deputado Luiz Estevão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 1062 de 93, que propõe a adequação dos planos de seguro-saúde às normas do Código
de Defesa do Consumidor no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Arlindo Derrore. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Cauim. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da redação final para votação imediata. Está concedida a dispensa dada como lida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação ao processo simbólico. Deputados que aprovaram a redação final do projeto de lei 1062/93 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 8 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 1127 de 93, que altera a lei número 258 de 5 de maio de 92, que determina a inclusão em edifícios e logradouros de uso público de medida para assegurar o acesso naquelas áreas de pessoas portadoras de deficiência e da outras providências. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim, estarão aprovando o projeto de lei 1127/93. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Ronenberg, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 1127/93 foi aprovado com 17 em segundo turno, com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 9 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 1222 de 93, que dispõe sobre a emissão de ruídos. Autor, deputado Arlindo Derrore. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1222/93. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Não. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Ronenberg. Deputado Rodrigo Ronenberg. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Rodrigo Ronenberg.
projeto de lei 1222/93 foi aprovado em segundo turno com 15 votos favoráveis, 2 contrários, nenhuma abstenção, 7 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 085 de 95, que dispõe sobre a destinação de área para a construção do cemitério público da região administrativa de Samambaia e da outras providências. Autor, deputado Adão Xavier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 085/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Admar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 085/95 foi aprovado em segundo turno com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 11 da ordem do dia. Discussão em primeiro dia, quarto dia e votação do projeto de lei número 117 de 95, que destina a área no setor habitacional Riacho Fundo para a instalação de atividades religiosas e da outras providências. Autor, deputado Jorge Cauê Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto 117/95 em primeiro turno. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Admar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 117/95 foi aprovado em primeiro turno com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 12 da ordem do dia.
Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei número 147 de 95, que cria o setor de armazenamento da região administrativa de Planaltina e da outras providências. Autor, deputado Daniel Marques. Informo que o projeto recebeu emendas. Retorne às comissões. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 13. Discussão. Este foi adiada a discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 14. Discussão em primeiro turno, quarto dia do projeto de lei número 186 de 95, que destina a área para implantação de estabelecimentos comerciais no setor de mansões Parkway, SMPW e da outras providências. Autora, a deputada Maninha. Recebeu emendas. Retorna às comissões. Solicito ao senhor secretário, ou melhor, os itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os projetos seguem a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 26 da ordem do dia. Discussão e votação das indicações números 120, 212, 293, 333, 350, 352, 367, 389, 410, 419, 422, 423 e 424 de 1995. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as indicações referidas. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê. Deputado Jorge Cauê, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. As indicações foram aprovadas com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 27 da ordem do dia. Discussão e votação das moções números 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 de 1995. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções referidas. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente.
Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. As moções foram aprovadas com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho. Desafeta a área pública para ampliação da escola classe 37 Ceilândia RA9. Projeto de lei do deputado Rodrigo Hollenberg. Dispõe sobre a concessão de estímulos especiais aos doadores voluntários e sistemáticos de sangue domiciliados no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Marco Lima. Destina a área de propriedade do governo do Distrito Federal, localizada ao lado da divisa entre o Buriti 2 e 3, acima do cemitério de Planaltina, RA6, para assentamento habitacional de policiais militares e bombeiros militares e da outras providências. Moção da deputada Maria José Maninha. Reivindica providências do governo do Distrito Federal no sentido de providenciar a reativação do posto policial feminino na rodoviária do plano piloto. Moção do deputado Marco Lima. Reivindica ao governo do Distrito Federal a instalação de iluminação pública no estacionamento da Entrequadras CRS 513 e 514 Sul. Requerimento do senhor Admar Perideus, partido PMDB. Solicita a tramitação conjunta do projeto de lei número 599/95, de autoria dos deputados Geraldo Magela e César Lacerda, e do projeto de lei 524/95, do deputado Manuel de Andrade, Manuelzinho. Requerimento do senhor deputado Tadeu Filipelli. Requeiro com fundamento no artigo 99 do Regimento Interno desta Casa, sejam retiradas as emendas de 1 a 4 ao projeto de lei 169/95. Projeto de lei, autor deputado Jorge Cauê, torna obrigatório o canto do hino nacional brasileiro em todas as escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Indicação, deputado Tadeu Filipelli, sugere ao Poder Executivo do DF a ampliação do Hospital Regional do Guará com a construção de unidade de fisioterapia e de radiologia. Requerimento, deputado Tadeu Filipelli, requer a retirada do projeto de lei número 438/95, que autoriza o governo do Distrito Federal a ampliar o Hospital do Guará, dotando-o de unidade de fisioterapia e radiologia de minha autoria. Requerimento do senhor Tadeu Filipelli, requer o apensamento do projeto de lei 860/95 ao projeto de lei número 661/95 para tramitação conjunta. Doutor Osana, a gente faz dia 23 entrega do título. Se for para votar hoje aqui. Requerimento do deputado Zé Ramalho, requer a prorrogação do prazo para apreciação do projeto de lei orçamentária anual para 96.
Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Daniel Mar. Solicito de Vossa Excelência a inclusão para votação hoje do requerimento de minha autoria para a transformação do grande expediente da sessão ordinária do dia 23 em comissão geral, com a finalidade de entregar o título de cidadão honorário de Brasília ao médico doutor Rosana Campos Guimarães no dia 23. Como hoje é dia 21, eu gostaria que fosse votado hoje para dar tempo de preparar a comissão geral do dia 23. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência acata. Solicita ao senhor secretário. A presidência convoca a reunião de líderes para amanhã, para discutir os projetos com relação à terra. Vamos tentar fazer a reunião amanhã após a sessão ordinária. A presidência acata e inclui o requerimento 486/95 na pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. É isso, é o requerimento agora, depois é que vai ser um. Requerimento 486/95, autor deputado Daniel Marques. Requer a transformação do grande expediente da sessão ordinária do dia 23 de novembro de 95 em comissão geral, com a finalidade de entregar o título de cidadão honorário de Brasília ao médico doutor Rosana Campos Guimarães. Em discussão. É só o grande expediente, né? É só o grande expediente. E é quinta-feira. Havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O requerimento foi aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão em segundo turno.